Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de junho de 2020. No país mais feliz do mundo, o rei emprestou o seu avião para salvar a primeira vítima de Covid-19. O Butão é conhecido por ser o país mais feliz do mundo desde 2006, com uma economia em rápido crescimento e baixos níveis de corrupção. No início de março, o país encontrou o seu primeiro infectado pelo novo coronavírus. Tratava-se de um turista norte-americano de 76 anos, que estava no pequeno país dos Himalaias pelo seu amor por caminhada e escalada, escreve o Diário de Notícias. Poucos dias depois de saber o diagnóstico, Brett Hewitt conheceu a generosidade de Jimmy Kesar Nangel Wangchuk, o rei do Butão, que ofereceu o seu avião pessoal para repatriar o turista para o seu país de origem. A ordem de Sua Majestade foi que lhe fossem dados todos os cuidados possíveis, contou o ministro da Saúde do Butão, Deshen Wangmo. Toda a nação estava a rezar por Brett. O norte-americano esteve isolado com a mulher numa ala do hospital de Thimphu, a capital da nação. O rei do Butão ofereceu-lhe um par de pijamas e uma coberta de seda para que o turista estivesse o mais confortável possível. Foi encantador, disse a esposa de Brett, Sandy. O monarca disse esperar um dia falar com Brett, um físico reformado, sobre buracos negros. Apesar da preocupação de Jimmy Kesar Nangel Wangchuk, o estado de saúde de Brett foi piorando, tendo mesmo de ser ligado a um ventilador. Enquanto os filhos do casal tentavam obter apoios para repatriar Brett, o rei tomou a iniciativa e disponibilizou o seu avião privado, equipado com o equipamento médico necessário, para levar Brett de volta ao Zewa. O que fizeram por si no Butão salvou-lhe a vida, disse um dos médicos norte-americanos a Brett quando da sua chegada aos Estados Unidos. Até hoje, quarta-feira, o Butão registrou apenas 21 casos positivos do novo coronavírus e continua sem qualquer registro de mortes. Em março, o país decretou o confinamento da população e o encerramento das fronteiras. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Chevreus fala sobre o enrego da fortuna, mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dado teu supérfluo, faze ainda mais, dado teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repelias o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal, ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Ponha a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro, difunde em teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. O apóstolo Paulo, em mensagem psicografada em Paris em 1860, complementa sobre o uso dos bens terrenos: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu.
sobre a terra, porque, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem, do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem, do que ia oferecendo por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus, que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.